E aí, tudo bem? Você saberia me responder o que é uma reta? Então não sai daí que depois da vinheta nós vamos tratar sobre esse conceito. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, nós vamos começar a tratar sobre a reta, né? O estudo da reta na nossa geometria analítica, ok? Então a gente vai ver aqui alguns conceitos, algumas propriedades, né? E vai passar a estudar ela, né? Então, primeira coisa que a gente vai ver é a definição aqui. Uma definição de reta é o seguinte: reta ela é um conjunto de pontos, certo? Só que a gente vai estudar essa reta, né? Como a gente está aqui estudando em geometria analítica, a gente vai estudar ela no plano cartesiano. Então, a gente vai estudar algumas características dela no plano cartesiano, certo? E aí a gente tem essa proposição aqui que diz o seguinte, ó, um ponto P qualquer pertence a uma reta R se ele estiver alinhado a outros dois pontos dessa mesma reta. Então, por exemplo, se eu tenho uma reta qualquer, né, vou pegar aqui minha caneta, se eu tenho uma reta, né, e eu tenho dois pontos dessa reta, e aí eu quero saber se outro ponto, né, outro ponto aqui, ele pertence a essa reta, melhor dizendo, ele só vai pertencer, obviamente, se ele estiver alinhado com esses dois. Não é isso? Porque se ele estiver alinhado só com um e com o outro não, ele já não está mais sobre a mesma reta. Por exemplo, ele pode estar aqui, ó, alinhado com esse primeiro, né, mas estaria fora da reta. Então, ele só vai pertencer a essa reta se ele estiver alinhado a esses dois pontos que já pertencem a essa mesma reta. O que é que isso nos leva a pensar? Vai me levar a pensar o seguinte, né? Eu vou fazer aqui um pequeno esboço, o início da demonstração dessa equação, né? Mas eu não vou fazer ela todinha, certo? Então vai ser o seguinte, vamos pensar por aquela proposição que a gente viu anteriormente. Eu tenho dois pontos aqui, eu vou chamar aqui de ponto A e ponto B, sobre essa reta, beleza? Então aqui eu tenho o seguinte, né? Eu tenho x de A conhecido, né? Porque eu sei quem é o ponto A, então eu sei suas coordenadas, y de A, né? E aqui eu tenho x de B, y de B. Então, vale salientar aqui o seguinte, essas coordenadas a gente vai ter os valores dessas coordenadas, não é isso? Agora, se eu quiser pegar um ponto qualquer e eu quero que esse ponto esteja sobre essa mesma reta, né, a condição para esse ponto pertencer a essa reta é que ele esteja alinhado com A e B. Não é isso? Então, por exemplo, esse ponto ele pode estar aqui, ó. Não é isso? Esse ponto ele pode estar aqui, esse ponto pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui, não é isso? Perceba que todos os pontos que eu queira colocar em cima dessa reta, independente da posição que eu colocar, esse ponto vai estar alinhado com A e com B. Tranquilo? Então, eu vou localizar ele nessa posição aqui. Ó. Vamos supor que aqui seja um ponto P, né? Um ponto qualquer, um ponto arbitrário, um ponto genérico aqui da reta que eu não conheça, certo? Então, obviamente, ele vai ter também suas coordenadas. Não é isso que eu vou colocar só assim, ó, x e y. Eu não defini x de P e y de P, porque a gente está imaginando aqui que essas coordenadas do ponto P a gente não conhece. Né? É um terceiro ponto que está sobre a reta, mas a gente não conhece as coordenadas dele. Né? Como ele pode estar em qualquer lugar da reta aí, a gente não conhece. Então, é uma coordenada genérica. Ó, se eu aplicar a condição de alinhamento de três pontos, né, a gente vai obter um pequeno um resultado aqui que vai chegar em cima da equação geral dessa reta, certo? Qual é a condição de alinhamento de três pontos? Se você não assistiu o vídeo ainda sobre alinhamento de três pontos, vou deixar o cardzinho lá em cima para você ser direcionado para esse vídeo, beleza? Três pontos estão alinhados, né, pela condição de alinhamento, três pontos estão alinhados se o determinante formado por suas coordenadas der igual a zero, não é assim? Então, quando eu pegar assim, ó, x de A, y de A, x de B, y de B. E do ponto aqui, que eu não sei quem é, o x e o y, não é isso? Completar a sua terceira coluna aqui com 1, né? Esse determinante aqui, ele tem que dar igual a zero, não é isso? Aplicando Sarrus aqui, né, e fazendo algumas substituições aqui, a gente chega na nossa equação geral da reta.
né? Como eu disse, eu não vou fazer toda a demonstração aqui, que levaria um pouquinho de tempo. Então, para ser mais prático, aplicando essa condição aqui, fazendo as substituições necessárias aqui, a gente chega no seguinte, ó. AX mais BY mais C igual a zero. Então, essa equação aqui é o que nós chamamos de equação geral da reta, certo? Toda reta no plano cartesiano tem uma equação que gera ela, né? E aqui ela está na sua forma que a gente chama de equação geral, não é isso? Então, toda reta tem uma equação geral. A volta também é verdadeira. Toda equação geral, né? Toda equação desse formato aqui, ela gera uma reta no plano cartesiano. Beleza? Então, por exemplo, né, um exemplo clássico aqui. Eu tenho dois pontos da minha reta, eu consigo gerar a equação geral dessa reta. Só lembrando aqui uma coisinha, né? Aqui, no lugar desse A, no lugar desse B e no lugar desse C, né? A, B e C, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Ou seja, no lugar dessas três letrinhas A, B e C, vão vir números. Na equação, quando eu montar a equação geral da reta, viria aqui números. Então, por exemplo, um exemplo aqui, poderia ficar assim, ó, menos 2x mais 3y mais 1 igual a zero. Isso aqui é um exemplo de uma equação geral, né, da sua forma geral, de uma reta. Beleza? Então, quem seria o A aqui? O A seria menos 2, o B seria 3 e o C seria 1. Tranquilo isso, né? Então, vamos fazer o seguinte. Pegando esses dois pontos aqui, eu quero montar a equação geral da reta que passa por eles dois, né? Então, como é que a gente vai ser? Ou melhor, como é que a gente vai fazer, né? A gente vai montar o determinante, né, e aplicar a condição de alinhamento de 3 pontos. Então, vai ficar assim, ó. Menos 1 e 4, 3 e 0, não é isso? E eu vou pegar agora x e y. Eu só tenho dois pontos, né? Então, eu quero gerar... A gente volta nessa situação aqui, ó. Eu só tenho dois pontos conhecidos. Eu quero gerar a reta, não é isso? Eu quero gerar a reta que passa nesses dois pontos. Então, eu vou usar aqui x e y, que são as coordenadas arbitrárias dos demais pontos, que vai servir para os demais pontos. Ok? Aí eu vou completar com 1 aqui, certo? E vou dizer que esse determinante, obviamente, ele tem que ser igual a zero. Certo? Aí daqui para frente a gente já sabe como proceder, né? Vou tirar isso daqui só para ficar mais fácil aqui. Eu vou repetir as duas primeiras colunas, não é? Menos 1, 4, 3 e 0, x e y. E aí eu vou aplicar Sarri, não é? Então vamos lá. Diagonal principal, ó. Essa daqui, ó. Aqui dá 0. Aqui, ó. 4 vezes 1 dá 4, vezes x dá 4x, não é isso? E aqui, 3 vezes 1 dá 3, vezes y, 3y. Como eu estou na diagonal principal, não preciso inverter sinais, né? Agora eu vou para a diagonal secundária, ó. 4 vezes 3 dá 12, vezes 1 dá 12. Como eu estou na diagonal secundária, eu vou botar menos 12. Lembra? Tem sempre que trocar o sinal. Aqui, ó. Nesse caso aqui vai ficar o seguinte. Menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Menos 1 vezes y vai dar menos y. Então, aqui eu vou colocar mais y. Não é? E essa terceira linha aqui, essa terceira diagonal, ela vai zerar porque tem um zero. Não é isso? Então, eu vou só organizar aqui. Ó. Vai ficar assim. 4x mais 3y mais y menos 12, mais y menos 12, isso daqui é igual a zero. Pegando os termos semelhantes aqui, ó. 4x, não tem outro x, não é? 3y mais y, isso aqui vai dar 4y. Menos 12 igual a zero. Pronto, cheguei na minha equação geral da reta que passa nesses dois pontos. Aqui, como todo mundo é múltiplo de 4, eu ainda posso dividir todo mundo por 4 aqui, não é? Iria ficar assim, ó. Isso daqui dividido por 4 sobra só o x. Mais isso daqui dividido por 4 sobra só o y. Menos 12 dividido por 4, 3. Isso daqui igual a zero. Então, essa daqui
é a equação geral aqui, né, de uma forma mais simplificada, da reta que passa nesses dois pontos, beleza? E aí, quem seria o A? O A é 1. Quem seria o B? O B também é 1. Quem seria o C? O C é menos 3, beleza? Agora, o inverso também vale, certo? Se eu tenho 2 pontos, eu posso chegar na equação da reta. Se eu tenho a reta, né, a equação geral da reta, eu posso saber se um ponto qualquer pertence a essa reta. Como que eu faço isso? Simples, ó. Todo ponto ele tem as coordenadas x e y, não é isso? Para esse ponto pertencer a essa reta, ele só vai pertencer a essa reta se as suas coordenadas satisfazem a equação. Como assim? Se eu trocando, substituindo, né, o x do ponto pelo x aqui na equação e o y do ponto pelo y aqui na equação, vai satisfazer a essa equação aqui, ó. Então, vamos verificar aqui. Como é que eu verifico, né, se esse ponto A pertence a essa reta aqui, ó? Simples. No lugar do x, eu vou colocar quem? Menos 3. No lugar do y, eu vou colocar quem? 4. Não é isso? Todo ponto que for dado aqui, ele tem um x e um y. Na equação, tem um x e um y. Então, você vem aqui e substitui, ó. Vai ser 2 vezes menos 3, não é? Que é o x lá, mais 4, mais 2, igual a 0. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Mais 4 mais 2 dá mais 6, igual a 0. Aqui, menos 6 mais 6 dá 0, não é isso? Ó, nesse caso aqui, as coordenadas desse ponto satisfazem a equação. Por que eu sei que satisfazem? Porque deu dois números iguais aqui, certo? Só não pertenceria, no caso aqui, se fosse assim, por exemplo, menos 3 igual a 0. Ficar dois números diferentes. Aí, nesse caso aqui, a gente diz que o ponto não pertence, né, a essa reta aqui. Mas, nesse caso, esse ponto A aqui, ele está exatamente sobre a reta, né, que é gerada por essa equação aqui. Tranquilo? Então, recapitulando. Se eu tenho dois pontos qualquer, eu posso gerar a equação geral. Se eu tenho a equação geral, eu posso saber, né, se um ponto qualquer está ou não sobre essa reta. Tranquilo isso? Então, qualquer dúvida aí, você pode deixar aí nos comentários que eu vou responder vocês, certo? Deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.